Um abraço rubro-negro do tamanho do Brasil para você também, Paulo Francisco. Muito boa noite para você, para toda a nossa equipe, para toda a nossa audiência sintonizada aqui nos 90.7 FM da Band News. Todo mundo ligadinho no nosso canal do YouTube. Tô chegando com o noticiário do Dragão em nome de Vedacil de Goiás para todo o Brasil. Vedacil Orgulho Goiana. Dessa vez, mais uma vez, com um convidado mais do que especial aqui na nossa programação. Band News FM, Feras do Esporte com exclusividade, acompanhando o Dragão nesses 2 jogos do interior paulista. Agora eu estou aqui com o treinador Cláudio Tencati, grande responsável por esse elenco, pela montagem dessa equipe, pela preparação dessa equipe para essa Série B do Campeonato Brasileiro. Obrigado por bater esse papo aqui com a gente hoje, Tencati, com exclusividade. Queria que a gente estava até comentando aqui no off, né? Primeiro falar sobre essa preparação, uma semana longe de casa, uma semana longe de Goiânia, primeiro jogo em Ribeirão, agora também em Araraquara. O que muda na preparação da equipe? Boa noite a todos, um prazer estar participando do programa, né? Saudar os nossos torcedores. E realmente, assim, é um momento que requer um pouco de resiliência, né? É bastante tempo de hotel, mas a gente está acostumado à rotina, à concentração. E são 2 jogos casados, né? Então, nesses 2 jogos casados, o atleta acaba ficando mais no hotel, né? Então, a gente procura, assim, quebrar bastante a rotina, tem os treinamentos, mas também tem as palestras de vídeo, né? Então, a gente aproveita e otimiza bastante o tempo para abastecer de informação e as correções que devem ser feitas. E até para quebrar um pouco a rotina deles também, de não ficar só no quarto ou só do quarto para o treinamento. Então, para deixar um ambiente bem saudável, e aí entra não só o recovery físico, mas o mental, né? Então, a mente tem que estar boa, assim, para a competição. E saber que a competição ela tem essas particularidades em algum momento, né? Não é só aqui na Série A, 2 jogos fora. E quando pega 2 jogos casados, vai acontecer isso, né? Então, tem que estar preparado para as adversidades e superá-las. Você falou justamente sobre a preparação, né? O Atlético veio de 3 semanas de preparação, desde a eliminação no Campeonato Goiano até a eliminação na Copa do Brasil também, até a estreia na Série B, e agora já muda a chave, já vira a chave, né? Exatamente, então a gente assim sabe que esse período de preparação foi importante para a estreia, né, para aquilo que a gente precisava assim, fazer a equipe entender. É óbvio que ainda não está no ideal, vai levar ainda, na minha opinião, ainda, nós fizemos 2 jogos, mais uns 3 jogos para o grupo ainda absorver bem no modelo de jogo, entre atacar e defender as ações nossos comportamentos, né? Então uma coisa que eu tenho batido isso, a gente sai de um modelo lá atrás, vem para um outro modelo, uma exigência diferente. Acredito eu assim, o comportamento de organização defensiva nossa melhorou bastante, ainda a gente está devendo nas transições, estamos tomando muita entrada nas transições defensivas, então é os que têm tomado maior perigo, contra o Botafogo foi isso mesmo, os lances de maior perigo foi ou bola parada ou transição defensiva. Então é uma coisa que a gente tem que agir, né? E ao mesmo tempo na construção, né? A gente pode ter um jogo mais vertical, pode ter uma alternância de jogo, jogar mais apoiado, ter uma situação de mais de combinação de jogada no setor de frente, de aproximação. Então é um trabalho intensivo, né? De melhorias a cada rodada, você vai procurar melhorar um setor que está em deficiência. Ainda estamos buscando melhor equilíbrio ainda. Se você me disser hoje eu tenho os 11 titulares, não, porque a gente está buscando esse equilíbrio, né? Em função de oscilações também. Então a gente não tem ainda a equipe ideal, mas ela está se formatando. O importante é que cada atleta que está entrando, e principalmente aqueles que entram no transcorrer do jogo, tem dado resposta. Justamente os números mostram isso, né? No último jogo, o gol do Atlético foi marcado pelo Federico Martínez, que havia saído do banco de reservas. Na vitória contra o Atlético também. O elenco em si, ele está fechado já? Olha, sim, nesse sentido, o foco do elenco ele é ótimo nesse momento. Então, assim, independente de quem joga, de quem fica, o grupo está focado no objetivo, né? Até a janela aqui de junho para julho agora que a gente vai ter ali realmente as possíveis contratações. Espero que esse elenco dê a resposta necessária, que talvez nem precise, né? Então, talvez pontual, algumas situações de 1 ou 2 atletas, mas que eles mantenham essa resposta positiva, porque isso que vai dar a identidade. E uma coisa, quando eu cheguei, eu disse isso para eles, que na nossa equipe existe eu gosto muito de variação de sistema, gosto muito de variação, porque eu não sou refém, eu tenho um sistema, eu vou manter esse sistema até o final. Nós temos um modelo de jogo e ele está mantido, né? Agora, o sistema ele pode variar, né? Jogar num 4-2-3-1, num 4-3-3, num 4-4-2, então dependendo do jogo a gente pode ter variações, é necessário, e também a troca de atletas. Então os atletas eles têm que se adaptar a isso, porque até assim, não adianta eu ter 20
5 no elenco ou 30 no elenco, sendo que eu não uso, só uso 11. Tem treinador que pauta por isso. Eu só tenho 11 aqui, insisto com os 11, né, até o máximo que eu puder. Eu não vejo, eu enxergo diferente. Esse é meu posicionamento. Eu entendo que se nós temos o substituto, é porque ele está treinando, se preparando também para ele ter opção de jogar e ter oportunidade de jogar. Então isso a gente aumenta a competitividade, na minha opinião, no elenco, né, e deixa o elenco num nível alto de competitividade interna. Então esse é o nosso propósito. Então, às vezes vão ter trocas, né, como para esse jogo vocês vão ver que já vai ter trocas de novo ali, de 1 ou 2 ou 3 mexidas, né, para o jogo da Ferroviária, do Botafogo para a Ferroviária. Isso tem variado também de acordo com o próprio adversário. A gente viu, principalmente no jogo contra o Atlético, que começou com o Shailon, aí o Shailon acabou saindo machucado, você optou pela entrada do Cauã, e foi mantido nessa última partida, inclusive com a entrada do Leonaldi no lugar do William Maranhão no começo da partida. Isso varia muito de acordo com o adversário também, com o estilo de jogo do adversário? Varia. Então, para esse jogo, assim, a gente entendeu que o Maranhão não cabia, porque a gente ia ficar com 2 volantes defensivos, eu queria centralizar um volante, colocar o Naldi e o Cauã um pouco mais avançado, né? Então, perto de uma linha ali dos atacantes, que era do Potker, do Marcelinho e ao mesmo tempo do Sandro. Então, ser quase que 2 meias, né, aproximando para ter combinações de jogadas. Em alguns momentos funcionou, outros momentos não funcionou. Também a entrada depois de outros atletas melhorou essas combinações de jogadas, né? Então a gente vai ajustando e como você citou, para determinado jogo a gente acredita que pode ser feito isso, pode ser feito aquilo, daqui a pouco um lateral mais defensivo, daqui a pouco um lateral mais ofensivo, daqui a pouco um atacante de 2 mais de presença de área, daqui a pouco é 2 com o pé na linha aberto. Então eu vejo que essa é a variação que eu quero trazer e colocar. Foi assim nas minhas equipes anteriores, né? Gosto disso e como eu já citei, eu acredito que todos têm que estar preparados, até porque a gente tem 5 substituições hoje, né? Então você muda muito ali, né? Igual nós fizemos no jogo, quer dizer, se os 5 que entraram não correspondesse, quer dizer, se você faz uma substituição em vão, aí você vai dizer assim, só tem 11. Né? E hoje o Atlético tem provado que só não tem 11. Então isso que eu quero entrar na mente dos jogadores e manter essa mente focada nessa competitividade e a mentalidade vencedora. O sistema defensivo segue sendo a sua principal preocupação, digamos assim? O Atlético nos 19 jogos dessa temporada acabou sofrendo 19 gols. Uma média de um gol por jogo. Ela continua e um dos pontos que eu quero equilibrar já de imediato foi a bola parada, né? A gente sabe que tomamos contra o Atlético e agora de novo, contra o Botafogo. Apesar do Botafogo, a grande especialidade do Botafogo era a bola parada, né? Mas a gente sabe que a gente tem que minimizar, e eu já tinha dito isso, aumentar o poder de fogo do Atlético na parte ofensiva, mas é ter esse equilíbrio defensivo. Então ele passa, não é só pelos zagueiros, quando a gente fala a parte defensiva não é só os zagueiros, ou seja, os laterais, mas é o equilíbrio dessa parte da frente, né? Então dos volantes, ao mesmo tempo ali dos atacantes. Então, como eu citei, a gente melhorou muito o comportamento defensivo, a gente tem marcado melhor, tem sido mais agressivo, e esses momentos pontuais, por exemplo, igual contra o Botafogo, se a gente pontuar o Botafogo com a bola e o Atlético marcando, quantas vezes o Botafogo nos agrediu? 1 ou 2 no máximo. Então, quando a gente tinha a bola, a gente cedeu 5, 6 transições, contra-ataques, aí o Botafogo aproveitou e foi perigoso em 2 ou 3 oportunidades, né, como foi no primeiro tempo ali de um lance do Pedrão, que ele se enroscou ali, o atacante roubou dele. Teve uma outra no segundo tempo também, né, então saindo daqui do ataque, nós erramos no ataque 2 vezes aqui, teve uma transição forte, um contra-ataque forte. Então, e aí também que tem que ser minimizado, né, e essa bola parada que também a gente tem que minimizar. Então, temos que corrigir, temos que trabalhar, já pretendo fazer uma formatação diferente ali no ajuste de bola parada, para que a gente esteja equilibrado e não sofrer mais. E o que esperar dessa Ferroviária? Mais um jogo, segundo jogo agora fora de casa. A Ferroviária que ainda não venceu na Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, mais uma vez que a gente possa fazer um grande jogo, uma atuação maravilhosa. Um outro ponto que eu tenho tocado para os atletas assim, é começar o jogo, não começar com o receio do jogo, vamos estudar um pouco o jogo. Não, nós já temos uma ideia de jogo, uma forma de jogar, temos definido isso antes do jogo. Então começa começa fazendo o envolvimento que deve ser feito, buscando o gol, buscando ser competitivo. Então a gente ainda está começando num processo de indecisão. Isso que tem levado, na minha opinião, a sofrer gols. Né? Porque fica naquele negócio de estudar o adversário. Não. A gente já estudou, já planejamos, já organizamos, agora é ir com foco total. Então, é isso que eu espero que a equipe responda melhor para esse próximo jogo da Ferroviária e que a gente, de novo, faça um grande jogo e buscar a vitória. Né? A gente sabe, respeita a Ferroviária, sabe da sua virtude, jogando em casa, foi um jogo ali com o remo equilibrado, mas nós temos que saber que precisamos pontuar fora. Né? Então, na matemática de cada 3 jogos, você precisa de 2 vitórias no mínimo aí, né? Então, para que você mantenha a regularidade de acesso. Isso que vai ser a tônica para o campeonato todo.
Tá aí, Paulo Francisco, o treinador Cláudio Tencati, com exclusividade aqui para as Feras do Esporte. Obrigado, professor, bater esse papo aqui com a gente. Bom trabalho, bom jogo na quinta-feira. A gente segue acompanhando, a gente segue na cola do Dragão aqui no interior. Não, obrigado, eu que agradeço, né, e a participação do programa. Saudar os nossos torcedores lá, hein? Vamos com força, com fé, foco, que vai dar certo. Tá aí, Paulo Francisco, noticiário especial, mais uma vez, diretamente aqui de Araraquara. A gente segue por aqui acompanhando o dia a dia do Dragão até o jogo de quinta-feira, 9 horas da noite, contra a Ferroviária pela Série B do Campeonato Brasileiro. As informações do Atlético são em nome de Link Telecom, 100% fibra, 100% Goiana.